Boa noite a todos, a paz. Eu gostaria que mesmo sentado, você olhasse a pessoa que está ao seu lado e dissesse: que bom que você está aqui, Deus abençoe. Vamos lá, cumprimente esta pessoa, diga a ela: que bom que você está aqui, que Deus te abençoe. Que coisa boa. Para nós ganharmos tempo, querido, eu quero convidá-los para o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, do verso 18 ao verso 22. Livro de Jó, antes de Salmos, capítulo 1, verso 18 a 22. O nosso tema dessa semana é por que as pessoas sofrem. Nós estamos nessa série entendendo o sofrimento humano, e mesmo com toda a nossa alegria desta noite, com todo esse bem que Deus fez na vida dos irmãos que foram ao encontro, é imprescindível nós seguirmos nesse assunto, porque até acredito que talvez hoje você possa entender melhor esse tema desse mês, da temática do sofrimento humano. Talvez em algum momento você não entendeu e não conseguiu compreender a extensão, por que algumas coisas ruins aconteceram a você que se considera uma pessoa boa, ou pelo menos uma pessoa decente. E aí você passou por situações, e eu me refiro às pessoas que foram a esse encontro, mas de alguma maneira, se você estivesse se sentindo 100% nos céus, 100% maravilhado, agraciado, quem sabe você não teria ido ao encontro com Deus, e você não teria experimentado essa glória que é o encontro com Deus. Aí a gente entende por que passa por algumas situações. Então talvez hoje você que fez o encontro pode entender melhor essa temática, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, ou por que as pessoas sofrem. Algumas, às vezes, passam por algumas situações para chegarem a um determinado lugar ou propósito. Com certeza eu creio que a caminhada que você trilhou, os irmãos que foram ao encontro, situações complexas, lhe trouxeram até o encontro com Deus. E você nesse final de semana, tenho certeza, se encontrou com Deus. Como é bom se encontrar com Deus, não é? Que coisa boa. Vamos então ao livro de Jó, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 18. Jó 1, 18, que diz, vamos ali? Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Pode seguir a leitura, verso 19. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Vamos seguir? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça e prostrou-se no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Essa é a palavra de Deus. Nesta semana, queridos, nós vamos continuar falando dessa temática do sofrimento na perspectiva do homem que mais sofreu na Bíblia. A gente não conhece o autor do livro de Jó, que é um livro classificado como livro poético. Alguns chegam a dizer que é um conto, é uma história, é uma poesia, porque homem algum conseguiria sofrer uma dimensão tão grande do sofrimento como Jó sofreu.
Outros, porém, dizem que é possível sim, é possível. Houve esse homem Jó que viveu, que foi contemporâneo de Abraão, e que ele foi um homem separado para sofrer todas essas mazelas da vida, que a gente desconhece que homem algum tenha passado, vivenciado o que ele passou. É certo que na Bíblia é uma das mais belas histórias da Bíblia. A pastora que escreveu o informativo desse mês, escreveu muito bem essa frase dizendo isso, que a história de Jó, de verdade, é uma das mais belas histórias da Bíblia, para nós entendermos a dimensão do ser humano, até onde ele pode chegar, do amor de Deus, como Deus nos olha, como Deus nos observa, entender que Deus não tem prazer no sofrimento humano, e que o homem tem potencialidades para suportar algumas adversidades muito mais do que ele possa imaginar. Muito mais do que ele possa imaginar. Às vezes a vida e o diabo nos colocam em situações, nos colocando num lugar de muita fragilidade. Mas de alguma forma o ser humano que foi criado por Deus, com Deus ele consegue ultrapassar situações que um outro ser não passaria. Mas como esse ser humano é a imagem de Deus, ele consegue passar. Muito mais ainda se ele tem Deus. Aqui nessa igreja e nesses irmãos que foram ao encontro, há histórias extraordinárias de vida, que dariam livros, que você no futuro poderia escrever suas histórias, suas vivências, porque são histórias que, se nós formos ler ou ouvi-las, nós ficaremos boquiabertos. Como você conseguiu chegar até aqui? Conseguiu chegar com a graça, com o amor e com a bondade de Deus, sem sombra de dúvidas. Fique à vontade para aplaudir o Senhor. Na Bíblia, Jó é um homem diferenciado. Quem o apresenta é o próprio Deus. Deus faz um ajuntamento e o diabo vai se intrometer nesse ajuntamento. Ele não foi convidado, ele se apresenta, ele se intromete. E aí, Deus pergunta para o diabo: de onde que você vem? Eu venho de passear na terra, eu venho de rodear a terra, eu venho de andar na terra, observar as pessoas na terra. E Deus pergunta a ele, aí Deus apresenta Jó. Quem apresenta Jó para nós é o próprio Deus. Deus diz: você tem visto o meu servo Jó? Você tem observado o meu servo Jó? E Deus vai dar as qualificações de Jó: um homem justo, um homem fiel, um homem temente, íntegro, que se desvia do mal. Essa palavra íntegro quer dizer inteiro. Ele não tem uma partezinha do seu caráter que remete à dúvida, a dolo. Ele é um homem por inteiro. Não houve nenhuma parte da sua trajetória que houve manchas. É um homem inteiro, íntegro, e muito mais ainda, ele é um homem que se desvia do mal. O diabo, no seu lugar de diabo, vai dizer: mas é claro que ele é um homem abençoado, ele é um homem especial. Há uma versão na Bíblia que vai dizer o seguinte: que o diabo vai dizer assim: tu colocas cercas na volta dele e nada lhe acontece. É como se tu, Deus, o diabo dizendo a Deus: tu colocas cercas na volta de Jó e nada acontece a ele. E é por isso então que ele se desvia do mal. É por isso então que a vida dele é muito boa. É por isso então que ele te ama. É por isso então que ele é temente a ti. Porque o Senhor o cerca com teu amor e nada lhe acontece. Ele está protegido com uma cerca. Há uma versão que fala isso. Se você tirasse as coisas dele e se você o provasse com males, você veria que ele não te amaria. E aí você sabe toda a história. Um homem que num dia só recebeu as piores notícias que um ser humano pode receber. Jó era um homem rico, muito famoso na sua região, e alguém chega dizendo que os animais foram roubados. E cada pessoa que vai chegando vem lhe contando
sempre uma tragédia. Uma após a outra, uma pior que a outra. São os animais, são as plantações que são queimadas, são os animais que são roubados, tudo destruído, tudo, perdas, uma atrás da outra. Há um autor que ele vai dizer que quando coisas ruins nos acontecem, aperte o cinto, porque elas tendem a piorar. É como se fosse desencadeia, uma bola de neve. É aquela pessoa que ela se enfia com o banco, com o juro, sabe? Começa a se atrapalhar e começa a se envolver com o juro do banco e tira um empréstimo para pagar outro, quando vê, está com 10 empréstimos. E é uma coisa pior a outra. Esse autor diz que quando coisas ruins vêm sobre nós, aperte o cinto, porque elas tendem a aumentar, a piorar. Jó foi assim. Só que Jó foi muito mais ainda em todos os aspectos materiais. Ele quebrou, ele faliu, tudo, perdeu tudo, num dia. Até que vem essa notícia. E essa notícia é a pior de todas. É a pior de todas. A gente passa, e eu não tenho problema de citar aqui, porque você já assistiu muitas vezes aquele filme que a gente até utiliza no encontro, não tem problema de dizer isso. Naquele filme A Cabana, né? Você já leu o filme, assistiu o filme e você já leu o livro, alguns aqui pelo menos. A gente, quando passa esse filme para algumas pessoas, eu percebo que pais ficam sensibilizados. Os pais ficam sensibilizados. Todas as vezes que nós assistimos esse filme, nós choramos. E eu que não sou de chorar com facilidade, eu choro, me emociono, porque sou pai. E sou pai de meninas. É inconcebível, você pode mexer em qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não dos nossos filhos. É pior do que ser em nós. É pior do que... Não tem explicação. Para quem é pai, para quem é mãe e ama seus filhos, você vê-los afetados por alguma coisa. Você se colocar numa condição de impotência, sem poder ajudá-los. Isso é uma coisa que não tem explicação. Foge ao entendimento humano. Mas pense, é exatamente isso que vem a última notícia para Jó. Todos os seus filhos, e não foi um. Todos os seus filhos estavam num banquete, nós lemos. Estavam num banquete. Vem o vento, cai a casa, todos morrem. Onde é que estava Deus numa hora dessa? E alguém poderia dizer, bom, mas os filhos de Jó não eram muitos bem convertidos. Mas Jó era. A Bíblia diz que sempre, de vez em quando, Jó, ele oferecia a Deus sacrifícios, ofertas, orações. Os seus filhos estavam acobertados em oração constantemente pelo seu pai. Jó orava constantemente pelos filhos. Você fica numa situação de dizer, a minha oração não teve efeito. Pense que coisa. Essa última notícia veio para destruir Jó. Por incrível que pareça, o que nós esperávamos nesse momento, e que o diabo esperava, não Deus, o que o diabo e as pessoas esperavam, é que de fato Jó dissesse, que Deus é esse? Que oração é essa que eu faço que não resolvo? Que sacrifício é esse que eu apresento e Deus não me atende? As pessoas esperavam isso. Muita gente, o próprio diabo esperava isso de Jó. Ele vai judiando de Jó até chegar nessa instância. A própria mulher de Jó esperou isso. É tão tal que ela se incomoda com Jó e vai dizer a ele, o que você quer mais, homem? O que você quer mais? Você perdeu tudo. Nossos filhos, é uma mãe que está em sofrimento. Você sabe que em algum momento eu cheguei a me incomodar com essa mulher de Jó, que a Bíblia não cita nem o nome dela. Em algum momento, como estudioso da Bíblia, pregador da palavra, eu cheguei a me incomodar com essa mulher. E em algum momento eu achei que essa mulher não foi uma parceira de chegar a dizer para Jó, amaldiçoar a Deus e morrer. Mas depois eu fiquei pensando em outros momentos. Eu fiquei pensando, até que ela foi. Porque muitas mulheres, por menos, deixam seus maridos.
mulheres, famílias com menos perdas, deixam os amores da sua vida, juras de amor que fazem constantemente, por menos coisas, deixam seus maridos, por menos coisas, por coisas menores, só porque agora o marido não pode mais emprestar o cartão de crédito, porque o marido não pode bancar agora mais o cabelo, por incrível que pareça, coisas simples, porque o marido deu uma mancada lá, sei lá, deu uma tragueada, se perdeu, tomou uns tragos, ela não quer mais saber, e aí vai. A gente sabe de alguns casos assim. Algumas pessoas, algumas mulheres, por menos, deixam seus maridos. Pense, esse homem estava numa condição de miséria total, e dizendo assim: eu mesmo assim confio em Deus, nós vamos vencer. Que vencer? Que vencer? Quem é que vence? Olhando todos os seus bens no negativo, e todo mundo sabendo que ele servia a Deus, e só essa fama de fracasso. Nós vamos vencer. Como é que nós vamos vencer com todos os filhos morrendo? Louvado seja Deus. E essa mulher ficou com ele até esse momento. Fora que ele teve úlceras, era uma lepra misturado com úlceras, um fedor terrível. A Bíblia diz, nós não conseguimos a imagem, que pena, que ele ficou num canto com cinzas e caco de telha se coçando. Alguns dizem que o fedor que exalava dele era terrível, e quando ele abria a boca, um hálito de longe, terrível, um fedor terrível, e mesmo assim essa mulher está com ele. Quando a gente entende a dimensão e começa a entender melhor a dimensão do sofrimento junto com uma outra pessoa, a gente vai vendo que essa mulher, ela aguentou muito. A gente começa a entender de que é humano às vezes questionar a Deus. Eu gostaria de nessa noite lhe tirar um peso dos seus ombros, um peso que colocaram dos meus ombros há muito tempo atrás, que eu nunca poderia questionar a Deus, questionar o porquê, que eu sempre teria que dizer: para quê? Foi uma frase que por muito tempo me judiou, e eu tinha vontade de gritar com Deus. E eu via meus pastores dizer, eu fui criado sendo ensinado assim: nunca questione a Deus, porque Deus é absoluto. Só que eu fico pensando, seu próprio filho, que foi humano, suas últimas palavras foi: por quê? Por que me desamparaste? É humano questionar a Deus. E nós somos um ser humano. Então, se você em algum momento questionou a Deus e disse: Senhor, me perdoa porque eu questiono, Deus lhe entendeu. Esses dias, como pastora, quando nós estávamos montando esta mensagem, eu disse a ela: estranho, às vezes, diz que sou teólogo, mas eu não sou um teólogo 100%, eu tentei, né? Eu sou evangelista. Veja, eu disse, eu não entendo às vezes por que Deus deixou tudo isso acontecer. A pastora montando essa mensagem, eu disse a ela: por que, vida? Por que Deus resolveu tudo isso, seu próprio filho sofrer? E eu bebo muito dos rabinos, dos sábios rabinos, e eles também não entendem isso, não é? É por isso que eles não aceitam o Messias, que Deus é esse que vem sofrer. Não é? É difícil. Deus me trouxe uma iluminação, um entendimento. Você imagine se fosse tudo perfeito, todo o jardim, tudo perfeito. Ali nós vimos o grande cuidado de Deus, o grande amor de Deus. Mas foi por causa do pecado que nós vimos a extensão da misericórdia de Deus. Foi por causa do pecado que nós vimos a extensão da misericórdia de Deus. Você quer um exemplo disso? Nós olhamos a história do pai com o filho pródigo. E nós olhamos esse pai que o filho chega para ele e diz assim: pai, me dá minha parte da herança. Só podia dar herança, vocês sabem disso, quando o pai vem a óbito. Dificilmente alguém dá herança em vida para os filhos. E esse filho pede a herança do pai, e o pai dá a parte da herança.
E esse filho mais novo pega a herança, vai-se embora e gasta tudo na bagunça, na baderna. Gasta tudo na noite, com a mulherada, com a beberagem. Se perde todo. Aí a gente olha esse pai, mas que pai trouxa. Mas que pai bobo. Esse pai tinha que ser mais rígido e dizer: que é vergonha, rapaz, vai lá para Campina e vai lá, pega uma enxada e vai trabalhar. Esse pai simplesmente diz: tudo bem, pegue sua parte e siga sua vida. Essa parábola é uma demonstração do amor desse pai. Porque o filho volta depois, fedido, rasgado, sujo, morrendo de fome, quase sem roupa, descalço, mal afamado, com a mão na frente e outra atrás. E esse filho vem e diz: pai, oh pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, pai, eu não sou digno, eu não mereço ser chamado teu filho. Se o senhor quiser, me aceite como um dos teus empregados. Se fosse eu e você, diríamos: seu sem vergonha, vem cá, que eu vou te dar aqui um laço. Verdade. Sabe o que esse pai faz? Ele corre, ele abraça seu filho. Essa parábola é uma demonstração da extensão do amor do Pai por mim e por você. Oh Jesus, como Jesus é bom, como Jesus é bom. Eu tenho certeza que você, querido e querida, que foi ao encontro, quantas vezes você falou mal da igreja, dos pastores, de todo mundo, esses crentes ladrão, pastor ladrão, e tem mesmo uns mesmo, né, que são sem vergonha mesmo, que roubam mesmo, né? Tem uns aí, Deus vai pegá-los um dia vai prestar conta diante de Deus. Mas aí você colocava todo mundo no bolo, todo político, todo advogado, todo pastor, todo psicólogo, todo pintor, aí todo mundo generaliza para todo mundo. Aí você foi indo, aí foi indo, e foi indo, e foi quebrando, e foi batendo a cabeça, e foi perecendo, até que você foi ao encontro. E hoje você está aqui, e o Pai diz a você: vinde a mim, benditos, vinde a mim. Sabe, queridos, essa é a extensão do amor do Pai. Escute uma coisa, essa parábola me faz entender por que Deus permitiu o pecado entrar na vida de Adão e Eva. Permitiu para demonstrar sua misericórdia em Cristo Jesus. Como bem disse a irmã Jennifer, o nome dela é Jennifer. Por que vocês riram? Olha, vocês vigiem. A Jennifer disse muito bem: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode aplaudir a ele? Oh, que maravilha! Faça isso com uma alegria. O sonho da minha mãe era dar um carro para a pastora, para elas voar as tranças por aí. Não é verdade? Ela dizia isso. Ela ajudou a pagar, ela deu a carteira, ela pagou para você, né? Fazia autoescola e dizia: Nise, eu vou comprar um carro e eu vou te dar, só para nós andar para essa cidade, nós visitar as pessoas e orar. Não era verdade? Ela dizia isso. Nise, eu vou te dar. Uma vez elas inventaram as duas e sozinhas para São Paulo, você me acredita? Ou vieram de lá, como é que foi? Vieram de lá de São Paulo, só as duas. Meu Deus do céu. Ela gostava de voar as tranças. E essa senhora disse: eu vejo sua mãe assim, com essa alegria, com essa vontade de servir a Deus. E eu tenho um bom marido, eu tenho bons filhos, tenho uma boa vida, um bom emprego, eu tenho tudo que eu possa imaginar que alguém possa ter. E eu achando o problema para querer me afastar de Deus, e eu procurando ocasião que não existe,
Pessoas chatas e complicadas tem em qualquer lugar. E eu com a intenção de sair da casa de Deus, sair da presença de Deus por bobagem, como eu estava sendo infantil e imatura. E a sua mãe com essa condição, amando a Deus. Então Deus falou ao meu coração através da vida dela. Quando ela disse isso, que virou as costas, Deus me disse assim: eu lhe disse que você saberia o porquê que eu a não macurei. Porque mesmo na condição dela, eu iria usá-la como um instrumento para salvar muita gente. Agora escute, só um pouquinho. Então bate, vai. Mas se você vai bater palmas, mas faça com muita alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, que coisa boa, não é? Se eu não fosse cristão, eu diria: tem uma energia aqui nesse lugar. Mas como eu sou, eu digo: tem uma glória de Deus aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia. Oh, que coisa boa. A gente vai conversar com algumas pessoas que não são cristãs. Elas dizem: o senhor tem uma energia. Eu digo: eu sei que energia. Isso é o Espírito Santo, rapaz. Diga um amém. Olhe, queridos, o que eu estava dizendo mesmo? Você me faz me esquecer das coisas. Sim, é isso que eu estava dizendo. Escute uma coisa, a melhor parte. Aí Deus me disse ao meu coração, porque é muito melhor, e o que Ele me disse está dentro da sua palavra. É muito melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois sãos. É melhor entrar no céu faltando uma perna do que ir para o inferno com as duas pernas sãs. Não que a minha mãe, se tivesse a vista boa, iria para o inferno. Mas com certeza ela, naquela condição de deficiente visual, como ela por natureza gostava de sair muito, ela parava. E parava para fazer uma coisa que todos nós deveríamos fazer com mais fulgor, que é orar. Minha esposa sabe, nós não conhecemos nessa vida alguém que orasse mais do que ela. Orar. Ela orava dia e noite. Sabe o que é uma pessoa orar dia e noite? Eu não conheço nessa vida alguém com joelhos calejados. Eu a conheci. Orava dia e noite. Orava pela igreja, por nós, por as pessoas que pediam oração por ela. Então, em tudo isso, a gente vê um propósito. Digam amém. Escute uma coisa, há um rabino, e eu já vou encerrar. Há um rabino chamado Harold Kushner. Ele é especialista nessa área de sofrimento. Ele conta a história de um homem, de um artista. E esse artista, para demonstrar o sofrimento, esse artista tem uma teoria do tapete. A teoria do tapete. Esses tapetes, peças diferenciados, constituído à mão. A teoria do tapete é o seguinte: o lado inverso do tapete, escute isso. O lado inverso do tapete, por trás dele há um emaranhado de fios. Não sei se você já viu esse tapete. No lado inverso há um emaranhado de linhas, de fios. Você olhar na frente é muito bonito, mas por trás desse tapete há um emaranhado de linhas, de fios, uns maiores, outros menores, uns cortados, outros picotados, em alguns de várias cores, amarrados, entrançados de forma diferente, uns longos, uns menores, uns retorcidos. E é esse formato, o lado inverso do tapete, que a sua frente fica bela. Sabe o que é isso? Esse tapete todo são as vidas dos seres humanos. É a constituição de toda a essência dos seres humanos,
que forma esse tapete bonito na parte da frente, que a gente olha e vê a humanidade de algo extraordinária de Deus. De Deus. Embora cada dia mais o ser humano, por se afastar de Deus, a gente tende a querer se afastar e depreciar a obra-prima de Deus. Que isso é ruim. Quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto dos bichos. E cada dia mais, com frases assim, nós vamos depreciando a obra da criação de Deus. Porque se pessoas agem de forma errada, porque não entenderam a dimensão do amor de Deus. E aí cada dia mais nós depreciamos, e essa é a intenção do diabo, depreciar a obra da criação de Deus. Mas na sua essência, a obra-prima da criação de Deus é bela. É esse tapete da parte da frente que é muito bonita. Mas para que haja essa parte bonita, por trás, há esses entraves da vida. Alguns fios são cortados. Algumas vidas são cortadas antes do tempo. Algumas vidas, alguns fios são maiores. Alguns fios são retos, outros são todos retorcidos. Alguns a gente olha, parece que nunca aconteceu nada na vida. Outros, desde quando se conhece com muito sofrimento. Mas é tudo isso que forma a beleza do tapete. As nossas histórias entrelaçadas é que demonstra essa beleza que é a humanidade. A história do tapete é uma demonstração, queridos, de como é a história da humanidade. O que importa no final de tudo é o grande projeto, a beleza do tapete. No final das contas, esse sofrimento todo vai passar, essa adversidade toda vai passar, como passou na vida de Jó. E seja nessa vida, ou seja com Deus, nós teremos paz, alegria e o bem do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, por favor, o faça com uma alegria. Digam amém. Eu quero convidá-los para a palavra de Deus, por favor. Eu quero convidá-los para Isaías 61, e eu vou encerrar. 61, versículo 7. Não está no informativo, eu vou ler para vocês. Vai procurando aí. Isaías 61, versículo 7. Isaías 61, 7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdarão a porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Lá no encontro eu dei uma palavra para o irmão, e essa palavra da parte de Deus, que aqui está, eu estendo a você. É possível sim. Não é palavra de pregador para ganhar a sua atenção ou afagar o seu coração, mas em Cristo, quando nós recebemos uma nova vida, tudo que o diabo nos rouba, Deus traz de volta, e em porção dobrada. Deus faz isso, queridos, e que você receba isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para Jó, capítulo 19. Vá comigo para Jó, capítulo. Anote essas referências, por favor. Tudo, ele recebe em dobro tudo o que o diabo roubou dele. Tudo em dobro. A mulher é a mesma, pastor.
e diz: eu sei que ele vive, e por fim se levantará. Sabe de uma coisa? Reconheça Deus no seu caminho. No final da sua luta, você vai ver que Deus vai se levantar e vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Pode ter certeza disso. Para encerrar, Jó 42, verso 5. Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5 diz: os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Depois de todo o desprezo, depois de todas as perdas, as acusações dos amigos, a palavra de morte da mulher mandando ele tirar a vida, toda a desgraça que ele enfrentou, ele compreende de que agora ele conhecia a Deus de verdade. Ele era um homem temente a Deus, um homem que orava, que buscava a Deus reto, íntegro, inteiro. Mas com tudo que ele passou, ele pôde descobrir quem era Deus de verdade. É o filho pródigo que volta, agora ele vê que o seu pai lhe amou muito mais quando lhe recebe do que quando lhe dá a herança. A demonstração do pai é demonstrada não quando dá a parte da herança, mas quando lhe recebe sem nada. Quando é que alguém demonstra para nós que é nosso amigo mesmo? Quando todos nos desprezam, quando todos viram as costas para nós, quando todos viram uma cara para nós, quando está todo mundo falando mal da gente, e você se junta àquela pessoa e diz: eu estou com você. Não, mas está todo mundo falando mal de mim, vamos falar de você também. Eu sou seu amigo. É nessas horas que revela um amigo. Não tem uma canção da Ludmila Febre que diz: amigo se faz em tempos de paz, mas é na angústia que prova o seu valor. Foi exatamente no meio de toda a tribulação de Jó que ele compreendeu que agora sim ele conhecia a Deus. O que você já passou, o que você está passando, no final das contas, é para você compreender quem é Deus de verdade. E que Ele está com você e não vai desamparar você. Que Deus te abençoe. Dê um aplauso a Ele com alegria, porque Ele merece. Oh, que coisa boa. Se coloque em pé, eu vou orar por você. Amado da nossa alma, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Tudo que passamos nessa vida tem um propósito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que foram ao encontro contigo. Quem sabe muitos chegaram nesse encontro destroçados como Jó, feridos como Jó, em situações difíceis como Jó estava, mas lá tiveram encontro contigo, Senhor. Hoje eles começam a receber uma porção dobrada do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque todas as lutas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós te amamos, Pai. E o Senhor não quer que nós te amemos apenas de discurso, mas que possamos provar, na verdade, o nosso amor para contigo. E essas provações que passamos, e quando passamos por elas, firmados em Ti, as nossas ações demonstram o nosso amor. A Tua palavra diz sobre a igreja de Filadélfia, que embora tendo pouca força, não negou o Teu nome. Por isso foi a igreja fiel. Amado Senhor, aqui tem pessoas
que passaram por situações ou que estão passando e estão com pouca força para prosseguir, mas elas continuam firmes na tua obra, no teu caminho. Algumas aqui até testemunhando. Olha dos céus, Senhor, olha dos céus, Pai. Veja esse homem, veja essa mulher. Trabalhe poderosamente nessa vida, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Diga amém. Tome seu assento com alegria.